Bom dia, lindo dia, segunda-feira, dia especial, dia que fez o Senhor. Então vamos valorizar porque, olha, Big Bang não criou o dia, não criou o sol nem a lua, evolução não criou todas essas riquezas, as maravilhas, que é a obra da criação. Então vamos aproveitar esse dia, louvando ao Senhor e reconhecendo estas maravilhas. O Salmo 19, eu gosto muito desse salmo, eu acho lindíssimo, porque o salmista, ele tem uma manifestação de gratidão, ele faz um louvor, ele reconhece a excelência da criação, suas leis, assim como as obras, as suas obras e a palavra. É lindo isto. Então ele mesmo diz que os céus proclamam a glória de Deus. Olha, queridos, o inteligente, ele quando vê uma obra linda, o inteligente, quem foi o autor? Quem foi o Criador? Ideia de quem foi isto? Se lhe mostrarem uma pintura, um quadro, quem é que pintou o quadro? Pois é, como há uma inversão de valores, os seres humanos estão sendo reverenciados, louvados, bajulados, acima de Deus. E Deus que fez tudo. E Deus que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Que o próprio corpo humano é uma maravilha, a maneira que funciona. Sua capacidade. Tudo como funciona. O seu sistema imunológico. Já Deus criou para você mesmo, o seu próprio corpo, saber. Assim como os seres humanos levaram muito tempo para criar o antivírus de uma máquina, de um computador, para identificar o intruso. Pois é, o sistema imunológico do ser humano, desde a criação, desde a tenra idade, ele já está na criança. Tudo isso se alimenta dentro dos parâmetros, padrões, princípios que Deus criou. Deus criou o ser humano e criou com três áreas que dão sustentabilidade: espírito, alma e corpo. E Deus criou para cada área dessas o que abastece, o que fortalece, o que melhora, o que ajuda a desenvolver. E se uma dessas áreas em cada ser humano não está bem, com certeza não é que Deus tenha mal feito. Deus fez o fulano aí, mas o fulano ele não é perfeito. Será que não é perfeito? Porque desde da gestação, lá da gestação no ventre da mãe, a própria mãe não cuidou, não se cuidou, não valorizou. E isso é muito normal, esse tipo de conceito e comportamento humano. Sabe qual é o maior genocídio que acontece diariamente? Chama-se aborto. Isso é genocídio. É matar vidas. E para esta política esquerdista, isso é um direito da mulher. Meu Pai, tenha misericórdia.
Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que foram cegadas pelo inimigo. E toda pessoa cegada pelo inimigo perde o senso e o valor da vida. E fazem coisas dizendo que é com boas intenções. Assim, muitas medidas que hoje estão sendo tomadas, a desculpa é boa intenção. De boa intenção, o inferno já está cheio. Vamos ver agora o bom senso, o valor da vida. E Deus é quem nos deu, Deus é quem nos criou, dele é que viemos e a imagem dele devemos carregar e devemos estampar no senso de valores. A imagem de Deus deve transparecer em você, no seu senso de valores. Porque todo bem, toda perfeição, toda dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E nós temos a palavra para nos inspirar. Mas quando a pessoa não tem essa disposição de acreditar na verdade, olha o que está se vivendo hoje a sociedade a nível de mundo. Isso é escatológico, sim. Já é o cumprimento dos prenúncios da volta do Senhor. Porque nos dias que antecedem a volta de Jesus para buscar o seu povo, as pessoas não receberão mais a verdade com amor. E quem não recebe a verdade com amor está declarando oposição a Deus, porque Deus é o Deus da verdade. Jesus, que é Deus também, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ninguém vem ao Pai também a não ser por mim. É isso aí. Então, por que hoje o mundo vive com medidas de mentiras, baseados em cima de mentiras? Porque não querem a verdade. Já tiraram lá das escolas a educação, os princípios morais e o civismo. Como que uma população vai obedecer, vai se ajustar à cooperação de uns para com os outros, se foi tirado o civismo, se foi tirado a educação, se foi tirado princípios morais? Da onde nascem a obediência? É dos princípios morais que se ensina já desde pequeno a criança a honrar pai, a honrar mãe, a respeitar os mais velhos, a respeitar autoridades. Então, primeiro desconstruíram o que poderia e o que daria sustentabilidade, consistência e governança. Porque uma pessoa só se submete a um governo se ela tem princípios de ética, se ela tem conceitos de justiça, de verdades, se ela é ensinada, se ela teve uma boa gestão na sua formação, vindo dos pais. Mas tiraram os direitos dos pais. Em vez de tratarem os pais que abusavam sobre seus filhos, não, tiraram o direito. Não, devemos corrigir aonde está errado. Criaram o direito do menor e tiraram a autoridade dos pais. É bem assim. É bem assim que se desconstrói uma sociedade. Dê direito a quem se sentiu ofendido e tire a autoridade de quem às vezes até mal usou. Corrija quem mal usa, mas não dê o que alguém não tem capacidade para exercitar. Precisamos ter esta graça, esse espírito, esta maneira de ver a vida e essa coragem para enfrentar a vida. Porque a vida está acima da lei.
Deus não criou a lei para criar a vida. Não, Deus criou a vida, criou o ser humano, criou princípios. E depois foi ajustando com leis para corrigir quem se excede. A lei não é para punir quem é obediente, quem é ordeiro, quem está na prática do bem, quem luta por soluções. A lei é para punir quem desobedece e causa prejuízos. E por isso que o mundo não é de valde, não é sem propósito que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? É que esse que está criando ideologias, direitos, está criando medidas para humilhar, para dominar. Ensine cada um cumprir o seu dever, ensine quais são os limites e apenas corrija. Mas tem uma coisa que eu aprendi já muito cedo na vida, que princípios de obediência, 50% a gente aprende até os 7 anos de idade. 80% na minha disposição de obediência à autoridade é até os 18 anos. E sobra 20% para depois de adulto a gente se reconstruir, repensar, se reeducar e mudar a maneira de ser. Mas se uma pessoa se cria lá desde a sua infância, sem limites, sem instrução, depois de adulto, não muda, porque se automatizou, se construiu, ele não tem senso de valores, ele acumulou histórias que apenas ele mesmo criou, buscando seus interesses, e não sendo solução onde está. Pois é, que cada um pense. Essas colocações é para cada um refletir. E eu continuo dizendo que Deus tenha de nós misericórdia. Mas eu quero compartilhar um texto interessantíssimo, lá de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, uma palavra que o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele fala com ele fala da experiência dele, ele fala da bagagem dele, do conhecimento dele, ele fala da realidade dele. E ele diz assim, o apóstolo Paulo, que foi um cara de seu tempo, avantajado, a sua cultura, seu graduado, seu nível acadêmico, ele se avantajava, ele estava acima do Supremo da sua época. Porque na época tinha o Supremo e ele era um cara mais qualificado, porém não tinha idade. E para fazer parte daquela corte, tinha que também ter a idade. E ele diz assim, não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele, com toda a bagagem que ele tinha, ele via que ainda era insuficiente para ele ser perfeito. Com toda a bagagem. Mas ele declara, mesmo com todo aquele nível, ele declarava que ele era humilde. Mas eu prossigo. Eu sei que o propósito de Deus para com a minha vida não é ser um encurralado, não é ser limitado por medidas de ímpios que não têm o governo de Deus. Já naquela época, tinham já medidas de um sistema de falsa religiosidade, de um sistema legalista, que
e até tinham a audácia de matar quem desobedecia à lei. A lei não veio para matar. A lei não veio para punir quem não está em desobediência a ela. Porque as leis de Deus, elas puniam quem trazia estrago de fato e de verdade para a vida. Exato. Mas essas leis que hoje foram criadas em medidas estabelecidas, não tem nada a ver com proteção de vida. O que vai proteger a vida é uma boa educação, uma boa segurança e um bom cuidado com a saúde. E vou mostrar mais uma insanidade aqui. Me perdoem, meus amigos que estão do outro lado. Me perdoem. A situação em alguns municípios, de acordo com a bandeira ideológica de seu eleito, se chega lá com sintoma de gripe, apenas dão lá não sei o que, mas não dão tratamento preventivo. Ah, vai para casa. Se piorar, volta. Por que não dar um tratamento preventivo? Não sairá mais barato? Não. Tem que voltar aqui para somar nos números de atendido, de internados, para nós escolher, para nós ver em que bandeira vai cair por causa das ocupações. Que Deus tenha misericórdia. Por que não prevenir? Por que não liberar para o povo, minha gente, tratamento preventivo? Quem está contaminado pelo mal não ouve a verdade, não se submete à verdade, não ama a verdade, não reconhece a verdade. Nós temos muitos lugares. Eu não sou um tapado aí que não tem informação. Tem informação sim. Que tem muitos lugares que chegou internamento a quase zero. Por quê? Qualquer sintoma dava um tratamento preventivo. Que não precisavam voltar para o hospital para estar em fila. Não, mas já estão só dando alguma coisinha. Ah, se piorar, nos procura. Se o piorar, volta. Como ouvi a semana passada, daqui de perto. Olha, venham só se o caso é de morte. Não, venham buscar, mas tenham que dar. Deem, por favor, tratamento preventivo. Ah, mas os remédios que são preventivos é muito baratinho, não vai dar chance para quem compra, para quem faz as licitações para adquirir, não vai dar chance para ter a rachadinha. Estão tratando toda a população como se fosse boi de boiada, todo mundo igual. Aqui está uma voz que clama pela verdade, clama pela justiça, clama pelo governo de Deus, clama pelo bom senso, clama que a vida está acima de medidas. Porque fazem conchavos dentro de partidos para não liberar certos remédios. Tá certo isso? Não. Isso vai custar caro. Vai custar a queda de tal ideologia. Vai custar o desgaste. Vai vir à luz. Que Deus tenha de nós misericórdia. Não estou fazendo política. Estou abrindo os olhos dos políticos também. Porque eu já sou eleito. Eu não sou candidato, eu sou eleito. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu estou a serviço de ajudar as pessoas que precisam de orientação, precisam de se levantarem emocional e psicologicamente, porque esse vírus agora piorou, aumentaram a dose, agora é uma variante mais perigosa.
As pessoas já estavam doentes na sua mente. E agora ouvem isso aí, o que vai sobrar? Hoje temos que tratar primeiro a mente das pessoas, para terem uma mente firme, para poder cuidarem bem de si. Porque uma pessoa que perde o equilíbrio emocional, que perde o senso, que se perde, ela não tem mais nem capacidade para se cuidar. Aí qualquer placebo, olha como a coisa é feia, a maneira que as pessoas que estão com a bandeira dessas medidas. Você tem observado as vacinas? Os enganos que estão aplicando, os faz de conta que estão vacinando idosos. Está aí comprovado. Só não vê quem não quer ver. E aí, já virou até nas vacinas um meio de corrupção. Ah, mas quem faz isso aí, ninguém vai atrás. Mas se uma igreja, se uma instituição que atende pessoas, algum despeitado não gosta, se sente enciumado, se ele é que está doente e está vendo doença nos outros, quero lhes dizer, a maneira que é a sua mente, a maneira que é o seu estado, é a maneira que você vê nos outros. Você que está doente e está acusando que os outros estão esparramando a doença. Quem se esparrama a doença são esses que foram construídos pelo mal para denunciarem e acusarem quem está na prática do bem. Que hoje não pode nem se alegrar mais dentro da sua casa. Não pode mais nem entre amigos. Claro, se alguém tem sintoma, se alguém tem alguma deficiência na sua saúde, precisamos respeitar, precisamos ter cuidado. Mas agora igualar toda a população como se todos fossem doentes? Misericórdia. Eu fico às vezes com vergonha. Que tenho que ir em alguma repartição pública, em algum lugar, me trata como se eu fosse um leproso. Que depois que saio tem que limpar onde eu passei. O que é isso? Humilhação, desvalorização da vida, desrespeito ao ser humano. Falei abobrinha? Tenho certeza que o dia que eu sentir que possa ter sido atingido por isso, eu vou respeitar quem está bem. Mas, por favor, não me trate como doente, que não estou. E quem às vezes quer que eu seja comparado a um doente, é quem está doente. Isso é uma inversão de valores. E eu conheço igrejas que afundaram, porque quiseram limitar ou nivelar todos os membros pelo pior. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O conservadorismo destruiu fé de pessoas que se converteram a Cristo, mas um conservadorismo exacerbado, exagerado, destruiu porque não tem sentido certas medidas, certas práticas, certos usos e costumes. Infelizmente, a igreja tem alguma parte, sim, nessa maneira de o governo estar agindo. Porque lá no passado, 30, 40, 50 anos atrás, as igrejas conservadoras eram tão medíocres, tá? Que moldavam. Todos têm que ser iguais. E agora eu pergunto, qual é a ideologia na face da terra que obriga as pessoas a serem iguais? É comunismo. Deus, que é o Criador de tudo e de todos, ele trata cada um segundo a sua capacidade. Essa é a maneira. Essa é a maneira que Deus nos trata, nos vê.
e está vendo você. Amém? Então, meu querido, se você não tem posição no que você crê, que fé é essa? Eu tenho posição no que eu creio. É isso que faz a diferença. As horas já têm passado. Mas, bola para frente. A bandeira está preta, mas a situação não está. São medidas que vai forçar-nos a desenvolver a capacidade, paciência, bom senso, equilíbrio e disposição. Se tu te mostrar fraco no dia da luta, no dia da angústia, a tua força é muito pequena. Você é que poderá passar o seu nível de fé, coragem, disposição e nível de propósito de vida também. Deus o abençoe. Até quarta-feira, permitindo Deus. E hoje à noite estaremos transmitindo o culto também. Estamos com espaços limitados, não sei quais serão as medidas, mas a abertura para cima está aberta. Poderão fechar ao derredor, mas para cima há uma linha direta. Venha aprender a ter essa linha direta com Deus. Deus abençoe.